Boa tarde. Alô? Queria agradecer, Andréia, a sua disponibilidade mais uma vez de vir aqui. O Joel está aqui presente, gerente do HTR, o doutor Pontin também, obrigado, que fiquei sabendo que assumiu a questão clínica do hospital, tem boas mãos, parabéns, sucesso, conte com essa casa. E já passo imediatamente ao vereador Jair, relator da nossa CPI, para as questões de praxe e os questionamentos iniciais. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando essa oitiva. Boa tarde, Andréia. Vou fazer algumas perguntas, pedir para tu responder bem próximo ao microfone. Pode puxar, se quiser puxar mais o microfone. Ele desloca. Seu nome completo? Andréia Maria Berto. Sua idade? 40. Seu estado civil? Casada. Seu endereço? Ai, meu Deus. Eu ainda não sei de Não, cor. não sabe de É cor. Rua Ivonir Pereira Neves, número 33. Sua profissão? Administradora hospitalar. Seu local de trabalho? HTR. Você é parente, amiga íntima ou inimiga pessoal de alguma dessas pessoas? Mauro Faria dos Santos? Não. Francine Formiga? Não. Clayton Camargo? Não. Luiz Reinaldo Fraga? Não. Fábio Lage? Não. Suzana Machado? Não. Jonas Lenco? Não. Beatriz Montemeso? Também não. Aloysio Piroli? Não. João Paulo Brum? Não. Antônio Correia? Não. Aline Rodrigues? Não. Kelly Cristina Townsend Fraud? Não. Claudete Fátima Rodrigues? Não. Fernanda Cristina Torres? Não. Rosilene Início Marques Novaes Cedras? Também não. Marcelo Nascimento? Não. Alessandro Araim Foragato? Não. Pedro Sali Jung? Não. Rafael Gasparim Bassim? Não. Luciano Fiorese? Não. Rafael Rodrigues Araújo? Não. Carlos de Lima da Silva Filho? Não. Sandoval Marcondes? Não. Bianca Lopes Omizolo. Também não. Você está sendo ouvido na qualidade de testemunha, então vou lhe informar sobre seu compromisso na forma da lei, podendo lhe ser imputado o crime de falso testemunho. Você se compromete a falar a verdade? Sim. Você poderá permanecer em silêncio se seu juiz alguma pergunta puder lhe causar prejuízo conforme a Constituição Federal. Tem alguma restrição desse depoimento ser público? Não. Tá certo, André. A gente já havia lhe chamado. Sim. E sem açúcar. A gente já havia lhe chamado num outro período. Uhum. Você iria conhecer um pouco do hospital. funcionamento do hospital. Desde aquele período, você consegue já responder a respeito do funcionamento? Já sabe? Acredito que bem mais do que Bem mais naqueles primeiros dias, né? Na época. Tá. Você consegue, algumas perguntas que a gente já fez lá. Em média, quanto tempo demora que um paciente que necessita de internação hospitalar consiga um leito no hospital? Eu não tenho como responder isso, porque na verdade a gente não sabe quando solicitam a vaga. A gente só sabe quando a gente oferta a vaga para a central. Então, nós não sabemos se, por exemplo, eu tenho lá 10 pacientes, 3 pacientes, nenhum paciente, e quanto tempo ele está lá. Porque a central que controla, né, isso, de quando eles solicitam a vaga. Nós só sabemos quando a gente oferta a vaga, que a gente diz se a gente tem uma vaga masculina de clínica, uma vaga feminina cirúrgica. Funciona assim, a gente não tem o acesso, mesmo porque senão nós escolheríamos o paciente, daí é contra as normas, né, do SUS de central de regulação, porque aí eles que fazem a priorização. Tanto é que na central tem pacientes do pronto-socorro, tem pacientes de São Joaquim, pacientes de outras cidades, né? Então, a priorização e quanto tempo eles estão lá, aí a central de vagas que vai ter essa informação, né? Como que funciona o sistema de regulação lá no hospital? Quantos profissionais trabalham? Como é que funciona lá? Na verdade, a gente tem o NIR, que aí nós temos alguns médicos que são ACTs, que trabalham no NIR, mas eles ficam mais à distância. Eu tenho hoje três médicos, mas já tenho um que já está saindo, então vou ficar com 2. Qual que é o trabalho do NIR? O NIR, na verdade, funciona assim. E além dos médicos, eu tenho mais 2 enfermeiras também que trabalham conosco no NIR. E eu tenho as pessoas que fazem o internamento, que são os técnicos, que ficam 24 horas efetivamente no hospital. O NIR, ele é responsável por controlar os leitos do hospital.
controlar no sentido de disponibilizar, ver se o leito está vago, se eu posso fazer remanejamentos internos para a gente fazer uma melhor alocação. É o responsável pelas internações dos pacientes. E, por exemplo, se internamente nós precisamos de uma vaga para UTI, é o NIR que solicita a vaga para a central de regulação, para a central de regulação tentar regular o nosso paciente que precisa de uma UTI. Nós temos, por exemplo, porta aberta para obstetrícia. A obstetrícia, um monte de mulheres resolveram ter bebê. Aí nós não conseguimos, às vezes, acomodar nas nossas UTIs, por exemplo, todos os bebês. Precisamos fazer uma transferência para outro lugar. Precisamos de um leito de UTI NEL, por exemplo, se a nossa já estiver lotada. Aí o que nós fazemos é entrar em contato, o NIR entra em contato com a central para solicitar a vaga. Na verdade, quem solicita a vaga é o médico assistente, mas quem faz o meio de campo entre o hospital e a central é o NIR. Fora isso, é o NIR que disponibiliza as vagas que nós temos no hospital para a central de regulação. Então, todos os dias, conforme a gente vai tendo as altas, eles vão liberando, eles que entram em contato com a central de regulação e liberam as vagas. Então, teve uma alta lá na clínica médica feminina, então nós vamos ofertar a vaga da clínica médica feminina. Que mais que eles fazem? Eles mandam todos os dias, as vagas de UTI, a gente manda em 3 horários por dia para eles, então é o NIR que encaminha. Depois, quando a vaga é dada, a central oferta a vaga para o hospital, a central entra em contato com o NIR. Então, eles passam para a pessoa do NIR, que pode ser o internamento, ou um dos médicos ou das enfermeiras, eles passam as vagas, quem é que vai vir para a vaga? Que aí é o momento onde a gente sabe quem vem. Então, por exemplo, nós ofertamos uma vaga feminina lá na clínica médica. Aí eles nos falam quem é o paciente que vem, informam o NIR, quem é o paciente que vem, e eles informam de onde que vem esse paciente, para que a gente informe na unidade quem é o paciente que vai vir. Muitas vezes, daí tem dificuldade de vaga, necessidade de saber mais informação sobre o paciente, daí também o NIR faz esse contato com a regulação e com os médicos internos. Tá, o NIR daí, quem faz, esses profissionais do NIR seriam médicos? Médicos não, e enfermeiros? Não só o médico e enfermeiro. Médico e enfermeiro, Uhum. Tá. E o técnico que fica... Tem técnico no NIR também? Tem os técnicos administrativos. Técnicos administrativos? Que eles fazem o processo mais burocrático, né, da internação, solicita vaga, faz a internação no sistema, preenche lá os documentos de EH no CISREG, fazem a parte mais burocrática. Tá, e tem médico 24 horas de plantão no NIR? Não tem um médico 24 horas. Que horário que funciona? Dificilmente um hospital tem médico 24 horas. A gente tem médicos durante a parte do dia, assim, que a gente faz o contato, mas eu tenho mais o sobreaviso até lá pela meia-noite. Daí, o outro período, não funciona a regulação? Como é que funciona a regulação? Não, ou daí aí faz contato com os técnicos administrativos e, se precisar, aí aciona o sobreaviso, que daí nós temos o sobreaviso, né? Tá certo. Se tem um leito aberto no hospital e não tem um médico sobreaviso ou plantonista para aquela especialidade, o paciente vai ficar no pronto atendimento ou vai para o hospital? Depende. Quando eu cheguei, e estou respondendo quando eu cheguei porque é de quando eu tenho informação, né? Nós tínhamos muitas grades abertas de sobreaviso, porque nós não podemos obrigar um médico a fazer sobreaviso. Isso não é legal. Cada um faz se quer. Então, a gente tinha várias especialidades que não fechavam o sobreaviso, mesmo que a gente tivesse o médico contratado. Então, desde então, a gente fez uma conversa com várias equipes, com vários médicos, e as nossas escalas de sobreaviso hoje estão bem mais completas. Então, é uma coisa que a gente evoluiu nesses 3 meses, não deu nem 3 meses ainda que eu estou aqui, a gente já consegue ter escalas de sobreaviso bem mais fechadas. Porém, nós temos várias especialidades com 2 médicos. Então, 2 médicos eu não consigo fechar todos os dias, porque eles podem ter até 160 horas de sobreaviso. Então, no mês, uns 4 dias ficam sem.
E nós temos médicos como o infecto, como hematologistas, que são únicos na cidade. Então, nós temos um médico. Então, eu tenho uns 14, 15 dias que eu tenho médico, o restante do mês de sobreaviso eu não tenho médico, porque não tem nem como, né? Então, o que nós acordamos com a clínica médica? Hoje, os pacientes da clínica médica, exceto em casos excepcionais, por exemplo, se eu tenho um paciente que precisa determinado procedimento que só o hematologista vai conseguir fazer, que não é um paciente que dá para você manter o paciente e não ter uma intervenção naquele momento, porque se é uma emergência eu preciso de uma intervenção naquele momento, se eu não tenho médico eu não tenho como fazer a intervenção. Então, esses casos, ainda existem casos que ele fica permanecendo no pronto-socorro. Mas a grande maioria, que era as nossos maiores problemas, o acordado foi agora com a equipe de clínica médica. Nós, inclusive, montamos mais uma escala de sobreaviso para que todos os pacientes que sejam daquelas especialidades que não estão no sobreaviso, que vão estar em alguns dias, que o clínico receba. Então, os pacientes têm sido internados no hospital, mesmo para essas outras clínicas que antes a gente não tinha sobreaviso, né? Quando a gente tem escalas. Por exemplo, os do hemato. Muitos deles têm vindo para dentro do hospital, porque mesmo o médico hemato não estando de sobreaviso, a clínica tem recebido esses pacientes no hospital. Quem define isso é o médico da clínica. Quem define isso? É o médico da clínica. Porque se ele não tiver condições de assumir o paciente, ele vai dizer que ele não consegue assumir. Que ele não pode pegar um paciente, por exemplo. Mas são situações bem específicas. Eu até participei de reunião com o corpo clínico ontem à noite. E aí eles até citaram alguns casos muito específicos. Por exemplo... uma hemorragia digestiva. Se eu não tiver um médico que faça essa cirurgia naquele momento, não adianta o clínico receber o paciente, porque ele precisa de uma intervenção naquele momento. Então, precisa-se de um hospital de porta que atenda aquele paciente. Nesse caso, você entende, esse caso aí, esse que você citou, você entende que a pessoa fica melhor no pronto atendimento do que no hospital? Não é que eu entenda que ele fica melhor lá, não. Ele precisa de um hospital que faça a intervenção. Então, nós temos outros hospitais que têm porta, como, por exemplo, Nossa Senhora dos Prazeres, que para esse caso que eu citei, ele poderia ir para lá. E então, nesses casos. Casos que são específicos do HTR. Os nossos casos são muito mais casos clínicos. Então, os nossos casos clínicos, a maioria tem ido para o hospital. A nossa maior gap era a cirurgia vascular, que a gente conseguiu colocar bem mais dias no plantão e esperamos já para o próximo mês ter praticamente todos os dias. Então, que era o maior problema de vinda de paciente para o hospital. Mas casos que só o HTR recebe, que o Nossa Senhora não receba. Ainda assim, se o clínico entender que ele não está apto a receber, ele vai ficar no pronto atendimento aguardando. Pode vir a ter algum caso que sim, mas é muito difícil. Eu não posso responder 100%, porque em saúde nem sempre a gente responde 100% dos casos, né? Então, pode vir a acontecer, não posso garantir 100% disso. Mas hoje eu diria assim, são casos já isolados que aí, conforme eles vêm acontecendo, a gente vem discutindo com a central de regulação. Então, a gente vem tendo uma comunicação direta para a resolução de todos os problemas, no sentido de que isso não aconteça, né? Você tem conhecimento de algum caso de conflito de horário de médico fazendo plantão no HTR em algum outro hospital? Que eu saiba, não. Inclusive, às vezes, eu tenho que assinar várias vezes as escalas deles, porque quando acontece isso, a gente tem que fazer substituição que eles não podem estar nos mesmos lugares, né? Teve conhecimento de óbitos que ocorreram no pronto atendimento ou óbitos que ocorreram posteriormente no hospital, fruto de demora ou negligência no atendimento? Não. Me parece que era um caso que vinha acontecendo muito mais no passado, né? Pelo que eu fiquei sabendo.
É cadastrado no sistema quando abre um leito? Como assim? Abrir um leito, uma pessoa teve alta, abriu um leito. Existe no CISREG um cadastro abrindo para a regulação saber que abriu o leito ou não? Não. A gente informa o leito que tá quando abre o leito. Então, Informa a gente informa para a por central. telefone? Por telefone. Mas no sistema não tem essa informação? Não. Os leitos que, pelo CISREG, eles têm que ter informação, que aí eles têm acesso ao leito, efetivamente, são os de UTI, que eu comentei que a gente passa 3 vezes no dia. Então, indiferente eu ter paciente ou não, a gente informa quem está, inclusive, naquele leito. Você tem conhecimento de brigas ou rixas, alguma coisa nesse sentido, entre os médicos do hospital e médicos do pronto atendimento? Brigas, não. Teve acesso a alguma lista de médicos que se recusavam a receber pacientes no HTR? Não. E hoje, se isso acontece, antigamente eu não tinha como saber, mas hoje, se isso acontecer, a central de vagas, eu tenho uma combinação com a Luísio, com a Elisa, que são as pessoas mais diretas. Caso aconteça qualquer intercorrência nesse sentido, eles me ligam, me mandam mensagem, então eu fico sabendo muito rápido disso. Já aconteceu de, por exemplo, o médico não querer, quando a gente mudou a escala de sobreaviso de clínica, né? Que aí eles tinham que receber de outras especialidades. No começo, a gente teve vários médicos que não queriam aceitar. Então, quando isso acontecia, eles me ligavam e aí eu entrava em contato com o médico, com o chefe de equipe e a gente resolvia isso. Teve conhecimento de algum paciente que relatou no hospital, né? E vocês conseguiram identificar que ele demorou a ser cadastrado no sistema, no pronto atendimento? Para mim, não. E também não recebi nada via ouvidoria, que é um outro canal que a gente tem. O sistema, ele costuma ficar fora do ar? Que eu saiba, não. Sem mais perguntas, senhor presidente. Vereador Thiago Oliveira. Vereador Lucas. Agradecer a Andréia por mais uma vez estar aqui nesta casa, Andréia. Se tu vir mais uma vez, a gente arruma até um crachá. Tá virando da casa já. Eu acredito que, diferente da primeira vez que estivesse aqui, já está bem mais munida de informações. Pelos meus cálculos, já passou dos 90 dias, já passou do período de experiência. Né? Não deu 90 ainda. Vai dar ainda. Tá quase. 90 dias. Mas tá? vai passar o período de experiência, pode ficar tranquilo. Andréia, eu vou fazer algumas perguntas com base em situações que nós presenciamos em visitas que nós fizemos ao HTR e com base também em alguns depoimentos que nós tivemos aqui na própria CPI. Primeiro, a gente teve, na tua primeira fala, quando nós, inclusive, discutimos aquela questão do 5º andar, falaste que a média de ocupação ficava em torno de 70%, talvez um pouco 69%. Menos, nem sempre, não era comum passar dos 70%. Todas as vezes que nós estivemos lá com a CPI e que nós solicitamos para saber a média de ocupação, não souberam nos informar. A única vez que nos informaram, nos disseram o seguinte: está lotado, não tem leito para internar. Porque nós fazíamos o caminho que o paciente faz. Nós íamos no pronto-socorro, como estivemos hoje cedo lá. Hoje tinham 15 pessoas aguardando para serem transferidas, obviamente nem todas para o HTR. E depois nós íamos lá no HTR. Depois de ir no PA, íamos no HTR. Todas as vezes que eu, o vereador Maurício, o vereador Jair esteve lá também, o vereador Jean, o vereador Thiago, todas as vezes que nós questionamos, eles não sabiam dizer, o sistema não traz essa informação da taxa de ocupação, e quando nos disseram o seguinte: está lotado. Então, hoje, tu tens conhecimento de qual é a média de ocupação nesse exato momento? Assim, a gente consegue saber quantos leitos estão disponíveis no HTR? Ó, eu tirei taxa de ocupação 12,31. Tem um aqui, tirei da tela. Na verdade,
As pessoas operacionais, elas não têm essas informações. Se vocês forem lá no horário comercial e conversarem, por exemplo, com as enfermeiras do NIR, elas têm como ter essa informação. Mas o pessoal lá, operacional, não. Eles sabem quantos leitos tem. Normalmente, o que a gente tem é unidades que ficam mais cheias e unidades que não ficam tão cheias. O hospital, ele continua funcionando com uma taxa de ocupação ainda de 70 e poucos pacientes. Hoje, o que eu tenho, por exemplo, na ala masculina, que é o segundo andar, hoje, meio-dia, 81% de ocupação. E na ala feminina, coincidentemente também 81%. Que não é ala masculina e feminina, é o terceiro e o segundo andar. O que nós temos? Esses 2 andares, eles são andares que eles têm, costumeiramente, todos os leitos sendo ocupados. Nós não ficamos com 100% de ocupação, por quê? Por exemplo, se eu tenho lá um paciente que precisa ficar isolado e eu já tenho 6 leitos de isolamento do hospital preenchido, eu vou ter na unidade que fechar 3 leitos para ficar um paciente isolado. Então, isso acontece mais do que uma vez. Hoje eu não sei dizer se tem ou se não tem, não fui lá ver, mas normalmente a gente tem. Ontem eu sei que tinha. Inclusive, a gente acordou em reunião com o pronto-socorro e com a central de regulação que nós faríamos isso, justamente para não ficar aqueles pacientes que ficavam muitos dias, porque os que ficavam maior tempo no pronto-socorro eram os pacientes de isolamento. Então, por exemplo, com algum tipo de debridamento, alguma coisa que precisava fazer, e eram pacientes de isolamento. Então, nós acordamos com o pronto-socorro que, se houvesse necessidade, se eles ficassem com os pacientes muitos dias lá, que nós seríamos informados para a gente conseguir realocar dentro do hospital. Porque para eu conseguir também deixar um quarto com 3 leitos, é difícil liberar 3 leitos num quarto. Então, a gente tem que fazer várias movimentações para a gente conseguir ficar com aquele quarto de 3 leitos. Não é eu ir lá e pegar os pacientes e transferir, porque muitas vezes, de acordo com a patologia, a gente pode pôr no mesmo quarto ou não. E isso também é uma outra coisa que tem que ser considerada, porque quando a gente libera um leito feminino, por exemplo, clínico, nem sempre eu posso pôr ele junto naquele quarto que é onde que eu tenho vaga, que é uma outra coisa que é bom que as pessoas tenham essa consciência, porque muitas vezes a gente disponibiliza vagas, mas as vagas que estão solicitando não são aquelas que a gente consegue encaixar naqueles quartos. Então, às vezes o quarto fica vago, porque os pacientes que estão lá não podem ficar naquela vaga por causa das patologias que os pacientes têm, né? Eu não posso pôr um paciente com determinada causa com outro. Não são tantos os casos, mas existem casos que a gente não pode estar colocando isso. É mais técnico, aí teria que perguntar para os médicos. Mas o que nós temos, por exemplo, são esses. Então, muitas vezes eu tenho quartos que a gente não usa, porque eu tenho um isolado lá e a gente não coloca nas outras 2 camas outros pacientes, porque eu não posso. Uma prática também que a gente veio implantando, de colocar pacientes isolados por mesmo corte, que são patologias semelhantes, daí eles têm um dimensionamento de espaço que pode ter entre eles. Então, geralmente, quartos de 3, se eles são do mesmo corte, a gente coloca 2 no mesmo quarto e deixa a cama do meio sem. Então, se acontecer de ser um isolamento que tenham essas características, a gente consegue ocupar mais leitos. Então, a gente vem fazendo esses trabalhos que antes a gente não tinha essa prática. No sentido também de aumentar o número de vagas que a gente vinha ofertando. Como eu falei daquela última vez que eu vim falar dos leitos, né? Então, hoje os leitos clínicos são para pacientes clínicos, que era uma coisa que não acontecia. Nós internávamos muitos pacientes cirúrgicos nos leitos clínicos. Hoje, nos leitos clínicos, são pacientes somente clínicos, eu não tenho ali pacientes cirúrgicos. Precisou colocar uma sonda, alguma coisa, é um paciente que fez um procedimento, mas ele continua sendo um paciente clínico, então ele está lá na unidade. Mas a unidade, ela ficou exclusiva para pacientes clínicos, a unidade oncológica exclusivamente para oncologia, então também nós não temos mais pacientes oncológicos ocupando os leitos clínicos. Então,
O que eu posso dizer desde o dia 20, que foi quando a gente alterou a quantidade de leitos do hospital e que a gente passou a ter essas unidades dentro do formato que elas hoje estão, com todos os leitos ocupados. Hoje eu não tenho nenhum leito no hospital mais para colocar, porque todos os leitos estão disponibilizados, inclusive. Nós conseguimos aumentar, em média, de 1 a 2 vagas a mais por dia, que a gente vem ofertando para esses. A gente vinha ofertando, média de ano passado e dos primeiros meses, uma média de 6 pacientes dia. Nós vínhamos liberando vagas para entrar para o hospital. Agora nós estamos conseguindo uma média de quase 8. Então, foi o aumento que a gente teve de vagas. Então, acontece, estou te falando agora, a gente tem 80 e poucos. Só que hoje, por exemplo, você falou que tinha 15. Hoje de manhã, até meio-dia, a gente já tinha ofertado 6. Então, das 15, provavelmente 6. É que daí eu não sei se foram todas para o pronto-socorro. Né? Foram 6 que a gente tinha ofertado até meio-dia. Até de noite a gente vai conseguir, provavelmente, ofertar mais. Aí vocês vão me pedir, André, existe dias que a gente não dá vaga? Tá. Não sou muito prática com isso. Quando falta funcionário, por mais que nós tenhamos contratado mais funcionários, quando falta, a gente tem uma escala de profissionais no hospital. Se falta profissional, eu não tenho muitas vezes como remanejar. A gente tem as horas plantões, que a gente tem um número X, que a gente pode, que é por lei, né, até onde a gente pode dar. E aí existem momentos que a gente não tem profissional e não tem como remanejar de outros lugares, porque se eu já tenho o hospital com uma quantidade X de paciente, eu não consigo pôr mais funcionários para trabalhar. Então, existem dias que, às vezes, a gente não dá o total de leitos, porque eu não tenho profissional para trabalhar. Só que isso, acredito que seja em qualquer hospital, né? Aí já é uma demanda que não é uma questão de contratar mais pessoas e tudo, porque a gente mesmo assim, a gente sempre tem na escala um pouquinho mais, né? Mas esse pouquinho mais se pega numa dessas unidades e as outras unidades estão cheias, a gente também não consegue remanejar. Nesse caso, às vezes a gente não dá vaga, não dava antes e eu não vou continuar não dando agora, porque não adianta eu puxar o paciente que eu não vou conseguir dar assistência, né? E eles estão respaldados porque você tem uma quantidade X de pacientes por enfermeiro. Então, acontece? Acontece. O Dr. Carlos, que esteve aqui de manhã, ele é plantonista do pronto atendimento. E ele citou um caso que o paciente estava vomitando sangue no pronto atendimento, e eu acredito que é o mesmo caso, se não parecido, deste que tu citaste. Que o médico não estava lá para fazer o sobreaviso para fazer a cirurgia. Mas o que nós não concebemos é que esse paciente que está lá vomitando sangue no pronto atendimento permaneça lá. Sim. Mesmo que não tenha o profissional para recebê-lo, para fazer o procedimento cirúrgico, tu não achas que seria muito mais confortável para esse paciente, seguro para ele e para a família, estar no hospital aguardando por essa cirurgia? É que esse era um paciente que eu não tenho a especialidade no hospital. Eles queriam internar como um paciente clínico, ele veio na descrição como um paciente clínico, sem dizer que tinha esses outros pormenores, e aí quando o nosso médico entrou em contato com o médico de lá, é que isso foi diagnosticado, só que internamente não somos nós que deveríamos ter feito o atendimento desse paciente, ele era um paciente para emergência, o paciente que está dessa forma, é a emergência do Nossa Senhora dos Prazeres. Por isso, são casos como esse que o nosso clínico vai dizer que não, porque ele é um paciente que ele tem que ser admitido, e aí a referência de urgência e emergência é a Nossa Senhora dos Prazeres, que é onde eu tenho um médico de plantão para fazer isso. Eu nem tenho médico no hospital para fazer isso, nem de plantão, nem de sobreaviso. Uma frase que também me chamou bastante a atenção do Dr. Carlos, ele disse o seguinte, abre aspas, alguns médicos do Hospital Teresa Ramos esquecem que estão no hospital público, fecha aspas. Tem algum trabalho de conscientização do seu corpo clínico, de que eles são funcionários de um hospital público estadual, de que fazem parte de uma rede de urgência e emergência, e que são, muitas vezes, a única forma de atender um paciente que está esperando há dias no pronto atendimento? Tem sido feito algum trabalho nesse sentido, de conscientizar
de que a rede é uma só, de que não é o PA contra o HTR, o PA contra o Nossa Senhora, ou vice-versa, mas que todos fazem parte de uma rede e precisam conversar e fazer com que haja fluxo nesse sistema, porque isso é o que beneficia a saúde da população? Olha, internamente a gente ter algum programa, alguma coisa assim, isso não existe. Não, desconheço que exista, talvez até exista, mas eu não conheço. Mas o que a gente tem, a gente conversa constantemente com os médicos, e aí eu vou falar por mim, porque desde que eu cheguei, eu fiquei sem gerente médico, sem diretor médico, todos esses dias. O nosso gerente, que é o Pontinho, entrou na sexta-feira. Então, eu tenho conversado muito com os médicos. Não me pareceu em momento algum que eles não tenham essa noção de rede, sabe? Muito pelo contrário. Por exemplo, nós temos outros problemas que não cabem aqui agora com relação a recebimento de paciente, a pacientes que entram, que não, que vão e coisas e tal, que a gente ainda precisa afinar muito com a regulação, mas sempre o objetivo final é o paciente, justamente nesse sentido de rede, que eles entendem muitas vezes que os entraves da rede prejudicam no final o paciente, que é nossa missão principal enquanto hospital. Então, eu não vejo dessa forma, mas também não tenho como responder pela forma como as pessoas se posicionam, né? Mas que é claro que lá são pacientes SUS e que é paciente de rede e que a nossa fala ela é constantemente no sentido de melhorar a qualidade da assistência para o paciente, isso é comum e é constante nas nossas falas, né? Agora, como a pessoa se posiciona, aí já fica mais difícil, no nosso caso, de responder, né? Andréia, a gente até falou disso em outras oportunidades. Tu acredita que, nesse tempo que você está à frente do hospital, existe uma possibilidade de conversa com a secretária municipal de saúde? Vocês têm conseguido estabelecer um diálogo que fortaleça essa rede, que melhore o fluxo? Você tem sido atendida quando solicitada alguma coisa? Depois da última vez que eu vim, quando eu já estava com os leitos ali, que a gente tinha, efetivamente, a gente já sabia como a gente estava colocando a casa em ação, digamos assim, não que esteja já correto, ainda precisamos melhorar muita coisa, né? Mas que a gente fez os primeiros ajustes, nós fizemos uma primeira reunião com pronto-socorro e central, nós nos sentamos, as três instâncias, e conversamos sobre uma série de coisas. Inclusive, um dos problemas que eles tinham era com relação a trazer o paciente. Quando a gente dá vaga, demora muito tempo para o paciente vir para o hospital, e continua ainda demorando. A gente percebe isso, e também, muitas vezes, o paciente vem muito tarde, por problemas nossos e por problemas deles. Então, a gente vem discutindo esses problemas. Inclusive, nós combinamos que agora, nesse próximo período, nós vamos chamar, inclusive, o Nossa Senhora dos Prazeres, porque nós não chamamos na data, e a gente entende que pelo menos uma vez por mês a gente tenha que sentar para conversar todo mundo, porque é uma rede, né? Não dá para um com o outro não conversar. Então, nós acordamos uma série de coisas, inclusive aí o hospital passou a levar os pacientes de alta para casa, para facilitar para a prefeitura, né? No caso, trazer esses pacientes do pronto-socorro para o hospital. E, fora isso, nós acordamos, conversamos uma série de coisas. Inclusive isso do pronto-socorro, dos pacientes que ficam lá muitos dias, que não seria uma ordem normal pela central de vagas, mas que nós acordamos que isso aconteceria justamente para que esses pacientes não ficassem lá, porque só assim eu vou saber da necessidade. E aí a gente, sabendo da necessidade, às vezes, talvez não naquele dia, mas a gente vai se organizando dentro com as vagas, a gente, num dia seguinte, a gente consiga trazer. E a gente tem conseguido trazer mais pacientes, bem mais desses pacientes para dentro do hospital. Então, isso foram conversas que a gente teve. Não vejo dificuldades em conseguir nos relacionar entre a gente. É que são várias questões, né, que têm que ser tratadas. Então, nós temos tido muitas conversas, inclusive por causa do CISREG. Do pronto-socorro foi uma vez que a gente fez reunião e acordamos que nós vamos fazer outras. Obrigado, Andréia. Presidente. Bom, Andréia,
pelo menos o que você está falando aqui, a gente já verificou que era um pedido nosso, não só em relação ao hospital, mas como a Secretaria Municipal de Regulação, o diálogo, né? Todas as vezes que você veio aqui, eu cobrei a conversa, o diálogo, que eu acredito que 90% dos problemas se resolvam com conversa. Conversando. Parabéns se vocês fizerem essa reunião de, no mínimo, a cada 30 dias, porque cada 30 dias vão haver problemas Coisas diferentes. sim. Né? E se você deixar para conversar uma vez ao ano, Não com dá. certeza não vai atender a demanda. Parabéns, então, por essa proposta, tanto a você, diretor, ao hospital, ao município, ao PA e à regulação. Né? Você colocou um dado que hoje em torno de 75% do hospital é utilizado, uma estatística. Mais ou menos. Na verdade, a gente ainda tem um hospital funcionando com 70%, Não, eu estou colocando um dado estatístico, sim. mas na verdade ele não é, tem uma tempo redundância, uma verdade absoluta, porque no caso de você ter 10 leitos, com 10 quartos, com 10 quartos, vamos fazer a conta aqui, 5 quartos com 2 camas cada um. Se você tiver 5 pacientes isolados, na verdade você vai ter ocupação de 50% só do hospital, mas ele vai estar lotado. Sim. Né? Então, este dado, muitas vezes, que é passado, e sugiro que isso seja trabalhado a nível de direção, que não diga que o hospital tem ociosidade de 30% a 25%, porque parece que tem quartos e leitos vazios. E, na verdade, eles não estão ocupados em virtude da necessidade do isolamento ou outra necessidade. Então, quando eu digo que não é a verdade absoluta, porque a capacidade naquele momento dele é de atender 75%, porque tem pacientes isolados ou outra situação. E são momentos, né? Porque tem dias que ninguém pede vaga. Perfeito, e a gente fica com mas quando você dá um dado que né? que o hospital tem ocupação de 70% a 75% apenas, dá uma impressão de que a cada 100 quartos tem 25 desocupados. E, na verdade, não é isso. Então, o dado estatístico acho que serve internamente para vocês trabalharem, mas publicamente, e daí a gente é cobrado. Nós, com certeza, o prefeito, os secretários, são cobrados. Não, está sobrando vaga e tem gente no PA. Então, um pedido, de repente, numa situação de trabalhar, olha, não quer dizer que ele esteja com 30% dessa capacidade não sendo utilizada, que ele não está lotado. De repente, uma sugestão, porque fica na opinião pública e cai a pressão para nós. Está 25% sobrando e está a gente esperando ocupação, né, internamento. Talvez é mais entendimento, né? Mas é difícil, às vezes... Na verdade, muitas vezes o que a gente vê, tem dias da semana que a gente fica com vários leitos disponíveis e que não tem paciente. Então, demanda, né? A gente vê uma média de dias, né? Não, mas o que eu te digo é verdadeiro também. Muitas vezes você está 100% ocupado, mas não... Eu não estou com 100% de pacientes lá dentro. Isso aí, em virtude dos isolamentos, é outra questão. Então, só para a gente trabalhar. Você colocou ali também que teriam alguns pontos da regulação que vocês estão conversando que não seria o momento de citar. Que não são referentes ao pronto-socorro. Mas eu acho que seria importante, se você puder, bem objetivamente, até para não tomar muito seu tempo, a gente sabe da sua atividade lá e necessidade de tempo, o que seria? Porque nós também aqui na CPI estamos apurando essa questão da regulação, né? Porque às vezes uma coisa leva a outra. E a gente identificou muitas coisas do PA que não era do PA, identificou muitas coisas que não era atribuído ao PA, que na verdade era do PA a responsabilidade. Então, se você pudesse citar assim, o que você apurou já, até, né, verdade, o que seria esses pontos, nesse primeiro momento, que você não vê uma relevância para tratar agora e para a gente ter noção. Assim. Porque nós estamos tentando alinhar toda uma rede de regulação, né? Nós tínhamos muitas coisas que estavam reguladas, mas muitas outras que não. Então, quando a gente fala, por exemplo, nas consultas do ambulatório, que a gente tem o ambulatório de especialidades, que é, em grande parte dele, destinado ao UNACOM. Então, nós temos pacientes, por exemplo, que chegam lá no UNACOM para uma consulta e nós observamos que esse paciente ele precisa de uma internação, porque ele precisa de um tratamento, de alguma coisa que exige uma internação. Então, hoje, a gente ainda, por não ter um pronto-socorro no hospital, e hoje eu não tenho espaço físico, não tenho como suprir isso, esse paciente hoje, se é um paciente muito grave e é da UNACOM, ele até entra para o hospital antes de ir para a central de regulação, mas ainda não é o caminho mais certo. Senão, eu preciso mandar ele para o pronto-socorro me reinternar.
E aí, nesse meio caminho, pode ter algum problema. Outras cirurgias grandes que a gente faz no hospital, por exemplo, a bariátrica, é um paciente que ele vai vir num retorno, ou nem vai vir num retorno, ele vai emergenciar em casa, e eu preciso mandar ele hoje, por exemplo, para o Nossa Senhora dos Prazeres, ou para o pronto-socorro. E, na verdade, ele deveria vir para dentro do hospital, mas por ele ter todo um fluxo de regulação, ele não vai. Então, são coisas que a gente ainda vai ter que ajustar no sentido exatamente de olhar para o paciente. E que aí temos que buscar no sistema da rede como que nós vamos fazer isso. Então, são várias discussões nesse sentido, de exames, de uma série de coisas que a gente ainda vem refinando, porque de começo era o grosso, né? Então vamos colocar tudo, colocamos tudo, só que agora a gente tem todos esses pormenores que a gente que são importantes, porque de alguma forma causam impacto no paciente, mas que a gente precisa arrumar uma forma de fazer, né? Então a gente vem conversando bastante e ainda temos algumas coisas para ajustar, várias coisas. Eu fico feliz por vocês estarem conversando e, assim, a provocação que a gente faz é no sentido de... Não estou dizendo até a senhora está chegando agora, mas as pessoas saírem um pouco da zona de conforto e irem descobrir e discutir que o fim não é o processo, e sim o fim é o paciente. Né? Quero agradecer e quero que a senhora, em nome, né, da Câmara, aqui da CPI, leve ao secretário de Saúde, ao governador, que nos atendeu os dois muito bem, atenderam as nossas reivindicações, não estou dizendo se era o correto ou errado, mas, né, até acredito que a senhora teve participação nisso, na questão da reabertura do 5º andar, nos retornos dos exames de angiotomografia, questão de não ter sido mantida a alimentação para os pacientes ali, em virtude das dificuldades que a gente sabe ali na região, o nosso IDH também regional é baixo, nas dificuldades, e essa sensibilidade de ter nos ouvido. Né? Então, tanto a senhora, o governador e o secretário de Saúde, a senhora Leve, o nosso muito obrigado. Parabenizar, né, por esse diálogo que está sendo aberto com o município, com a regulação, com o próprio Nossa Senhora dos Prazeres. Dizer que o intuito dessa CPI, qualquer atividade dessa Câmara, não é dificultar e sim facilitar, e algumas coisas que a gente às vezes externamente enxerga, vai levar para a senhora, vai levar lá para o Joel, agora o doutor Pontin também como... Né? Então, as nossas demandas, muitas vezes, não são pedidos para serem realizados, mas são pedidos para serem analisados. Olha, vocês têm razão, vocês não têm razão. Esse é o nosso intuito. E dizer para a senhora que a gente já está aqui como membros da CPI, vários médicos, vários enfermeiros, vários gestores nos disseram, e é o que nos deixa orgulhosos, de que após a CPI algumas coisas já melhoraram. Então, se nós não tivermos o relatório final, ao menos essa movimentação, algum resultado já deu, né? O objetivo já deu. Então, deixar à disposição a CPI, a Câmara de Vereadores. Né? Nós vamos lá, com certeza, tomar café ou tomar uma água com a senhora várias outras vezes. Vamos ter que ouvir outras pessoas ainda, mas acredito que pouca coisa. Alguma necessidade ou entendimento ou equívoco, algum transtorno que a senhora verifique antes do final da CPI possa e queira nos trazer, estamos abertos, ou mesmo após a qualquer vereador. E a pergunta que eu faço para todo mundo, e já fiz para a senhora, é melhor estar no pronto-socorro ou melhor estar no hospital sem assistência devida? Né? Com certeza no hospital. Então, acho que todo mundo tem me dado essa resposta. A gente tem que facilitar que esse fluxo, mesmo que o paciente fique lá sem o devido 100% do atendimento, mas ele tem uma condição melhor. E alguma pergunta que nós não lhe fizemos e que a senhora queira responder ou deixar alguma mensagem, deixar as suas considerações finais? Acho que pergunta não, mas deixa claro que nós estamos fazendo o possível para que o hospital seja cada vez melhor. Então, estamos abertos a todas as demandas, como eu falei, vocês me deram o primeiro direcionamento de atividade quando eu cheguei aqui, foi bom, de certa forma, porque deu um norte, e nós estamos avaliando tudo. Não, com certeza temos muitos pontos a melhorar, não são poucos, são muitos. Cada vez que a gente mexe em um, a gente descobre mais um. E nosso intuito é fazer o que é certo, e o certo para o paciente, que é o nosso objetivo final. Então, se todos temos o mesmo objetivo, com certeza, no final, a gente vai ter um melhor resultado para quem mais precisa, né? Que é o paciente, que é a pessoa que vai ser atendida lá no final. Muito obrigado, né, ao Joel, ao Joca, ao Dr. Pontin também pela presença.
e deixar mais uma vez à disposição tanto a Câmara de Vereadores, né, os 16 vereadores, a CPI, agradecer pela sua sempre pronto atendimento, e quando a gente está lá também nos recebe. Às vezes a gente chega lá meio sorrateiro, mas como ele disse, jamais iremos chegar invadindo o hospital, e de nenhuma forma fizemos essa. É dentro da nossa atividade, de vez em quando, ir lá visitar fora dos horários, né? E como eu disse para a sua assessoria, não necessariamente vamos lhe tirar de casa de noite, ou sua assessoria, não há necessidade. Alguém para nos acompanhar, com certeza nunca entramos porta dentro, e enquanto eu estiver na presidência, e com certeza os demais membros, assim não agiremos, né? Sempre com respeito. Claro que tem alguns determinados horários que a gente vai em virtude do fluxo para poder entender, mas a gente mais ou menos já entendeu, já verificou melhorias no pronto-socorro, já verificou melhorias do hospital, principalmente com esse internamento do clínico, foi, vou dizer assim, 100% de percepção de melhoria. Quero lhe agradecer e parabenizar também, porque eu sei que foi da direção, né, da gerência e direção, tanto de enfermagem, clínica, médica, e vocês ali do administrativo. E não é jogar confete. Se nós tivermos que cobrar, nós vamos cobrar, Sim, e quando sim. tiver certo, nós vamos parabenizar e agradecer, né, e fazer o que é correto. Muito obrigado, né, por enquanto, e estamos à Estamos disposição. às ordens. Obrigado, boa Obrigado tarde. a vocês, boa tarde. Boa tarde, doutora Bianca, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade do seu tempo. A gente sabe que todos os profissionais têm atividades atribuladas, mas o médico tem mais ainda, né? Agradecemos mesmo aí a sua deferência, e já passo imediatamente ao vereador Jair, relator do processo, para as informações iniciais e os questionamentos. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, eu vou pedir para a senhora falar bem próximo ao microfone, tá? Para a gente conseguir captar, para Ok. poder depois ouvir seu depoimento. Seu nome, Bianca Lopes Omizolo, sua idade, 36 anos, seu estado civil, casada, seu endereço, Rua Mário Lucena, 116, Edifício Barcelona. sua profissão, Médica, seu local de trabalho, trabalho na Central de Regulação de Leitos do Estado e na Estratégia de Saúde da Família no município de Lages. você é parente, amiga íntima ou inimiga pessoal de alguma dessas pessoas? Mauro Faria dos Santos, Não, Francine Formiga, não, Clayton Camargo, não, Luiz Reinaldo Fraga, não, Fábio Lage, não, Suzana Machado, não, Andréia Berto, não, Jonas Lenco, não, Beatriz Montimeso, não, Aloysio Piroli, não, João Paulo Brum, não, Antônio Correia, não, Aline Rodrigues, não, Kelly Cristina Tenzenfeld, não, Claudete Fátima Rodrigues, não, Fernanda Cristina Torres, não, Rosilene Nícia Marques Novaes Cedras, não, Marcelo Nascimento, não, Alessandra Araim Foragato, não, Pedro Saulo Jung, não, Rafael Gasparim Bassim, não, Luciano Fiorese, não, Rafael Rodrigues Araújo, não, Carlos de Lima Silva Filho, não, Sandoval Marcondes. não. Você está sendo ouvido na qualidade de testemunha, então lhe informo sobre seu compromisso na forma da lei, podendo lhe ser imputado o crime de falso testemunho. Você se compromete a falar a verdade? Sim, Você poderá permanecer em silêncio a seu juízo alguma pergunta puder lhe causar prejuízo conforme a Constituição Federal. Tem alguma restrição desse depoimento ser público? não,
Qual que é o seu local de trabalho? Central de Regulação do Estado. E qual da Central de Regulação? Qual que é o seu afazer lá na Central? Eu tenho 2 trabalhos na Central de Regulação. Eu trabalho na urgência e emergência de regulação de leitos em regime de plantão e trabalho na regulação das cirurgias eletivas aqui do município de Lages também, que é dentro do Estado, dentro da Central de Regulação. A nossa CPI, ela versa sobre o pronto atendimento. Então, as perguntas que eu fizer, elas serão direcionadas a respeito da urgência e da emergência, do Sim, serviço sem lá problemas. da urgência e emergência. Quando abre um leito no hospital, na Central de Regulação, tem acesso a esse leito que abriu ou não? Como é que funciona? Nós temos acesso através do telefone. Não existe um sistema onde o leito seja liberado tanto no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, como no Teresa Ramos, e assim como em todos os outros hospitais da região que são regulados, não aparece no sistema quando um leito é aberto. A nossa informação vem via telefone ou via e-mail, né? Às vezes o hospital comunica por e-mail que tem algum leito disponível, mas na grande maioria das vezes nós ligamos ou o próprio hospital liga para ofertar o leito. Tá. Abriu um leito no hospital. E vocês aí passam para o pronto atendimento, por exemplo. Na verdade, o nosso trabalho funciona da seguinte maneira. Todos os pacientes que necessitam de leito SUS, né, eles devem estar inseridos no CISREG. Se um paciente não está inserido no CISREG, infelizmente, não tem como a gente fazer a regulação, não tem como esse leito ser ofertado a ele se ele não está no sistema. Dentro desse sistema, nós temos vários municípios que inserem. Apesar de ter vários hospitais na região, como em Campo Belo, Otacílio Costa, muitas vezes esses hospitais requerem um leito aqui para Lages, em virtude de precisar de atendimento especializado, do especialista. Então, na tela, acaba que nós temos pacientes de várias regiões, aqui da Amores e não somente de Lages. Quando o leito é ofertado, nós nos baseamos pelo que está escrito no CISREG. Nós nos baseamos na história clínica, nos exames complementares que foram solicitados, que estão descritos, né? E se há alguma dúvida com relação ao quadro clínico do paciente, nós, como médicos reguladores, podemos ligar para o médico assistente e tirar qualquer dúvida com relação ao paciente. Visto qual paciente tem maior critério de gravidade para ocupar aquele leito, nós cedemos o leito ao paciente. Se esse paciente está em Otacílio Costa, Campo Belo, Anita Garibaldi, nós vamos informar o local onde ele está, que há um leito disponível, por exemplo, no Nossa Senhora ou no Hospital Teresa Ramos, né? Tá certo. E a senhora tem conhecimento de conflito entre entendimento clínico do hospital e do pronto atendimento? Por exemplo, no pronto atendimento é identificado que é uma especialidade clínica e o médico do hospital tem entendimento diverso. A regulação, ela intervém nessa discussão ou não? Não, na verdade a gente fornece o leito e deve ser realizado o contato entre o médico que está vendo o paciente naquele momento e o médico que vai receber. Se houver qualquer conflito com relação à especialidade ou o porquê que aquele paciente está indo para lá, ou a referência para aquele paciente não é aquele local, é esclarecido entre os médicos. Caso esse leito não seja cedido àquele paciente, esse leito retorna à regulação para ser cedido a outro, e esse paciente que houve o conflito, por exemplo, o médico do pronto atendimento entendeu que era um paciente para cardiologia, o médico que vai receber entendeu que era para pneu. Muitas vezes é orientado a que se faça novos exames, se esclareça, veja melhor o quadro clínico do paciente, nós vamos tentar um leito para aquele outro paciente que não foi aceito também. Tá certo. A senhora tem conhecimento de demora de inserção no sistema de pessoas no pronto atendimento, depois de ser identificado que a pessoa precisava de um leito, de demora para inserir no sistema? Nós já tivemos problemas de inserção há um tempo atrás, mas acredito que hoje em dia já foi sanado, porque já foram várias reuniões pedindo para que a inserção seja sempre em tempo real.
Foi decidido que aquele paciente necessita de um leito, ele deve ser inserido imediatamente no CISREG para que ele tenha acesso ao leito. Tem conhecimento de óbitos que ocorreram no pronto atendimento ou de pessoas aguardando leito? A gente sabe que tem, o pronto atendimento é um local onde pode ocorrer óbitos, pode ocorrer demoras, né? Mas em específico de algum caso, não. Não. (24 horas) tem médico lá no sistema? No setor de 24 regulação? horas. Uhum. O sistema costuma ficar fora do ar? Algumas vezes o sistema fica fora do ar, mas é bem raro. E quando ele fica fora do ar daí? Quando ele fica fora do ar, normalmente a gente tem uma lista dos pacientes que estão esperando leito e se naquele momento for ofertado algum leito, a gente faz a comunicação via telefone e via e-mail para deixar registrado a oferta daquele leito. E quando o sistema fica fora, ele cai só lá na regulação ou ele cai em tudo? Cai Não. nos hospitais, cai no pronto Quando atendimento? ele fica fora, é o sistema como um todo. Como um todo. Como um todo. Então, não tem chance de lá ficar na regulação só fora e no pronto atendimento inserir os dados no sistema e a regulação não saber que está Não, inserido. o sistema ele é nacional. Quando ele cai, cai em todo o país. Tá certo. Sem mais perguntas, senhor presidente. Vereador Thiago. Doutora, a senhora, né, já está há bastante tempo na regulação, e quais hoje os principais problemas que a senhora vê entre, por exemplo, o solicitante, a regulação e o encaminhamento, o hospital que receberia? O que a senhora identifica que poderia ser melhorado? Acho que o que nós temos que melhorar é com relação ao tempo entre a oferta que foi oferecido o leito e o tempo que esse paciente leva para chegar ao hospital, né? Acho que essa é uma coisa que deve ser melhorada. A gente sabe das dificuldades do pronto atendimento com relação a pessoal, espaço físico. Entendemos também que às vezes a demora em relação a esse paciente ocupar o leito se deve à falta de pessoal e de estrutura também, porque às vezes o pessoal que acompanha o paciente está em deslocamento, em outra ocorrência, né? Acho que principalmente com relação a isso. Acho que desde que eu entrei, muita coisa melhorou. A conversa com os hospitais, com o pronto atendimento hoje em dia é bem aberta. A gente tem total liberdade para entrar em contato com o médico, tanto do hospital quanto do pronto atendimento ou do pessoal que está trabalhando em outras regiões. Acredito que o grande problema seja realmente a quantidade de leitos, que infelizmente são poucos leitos para uma região da Mures tão grande, né, com um grande número de pessoas. Então, acho que isso são pequenas coisas que podem ser melhoradas. A senhora identificou alguma melhora na conversa, no sistema, que eu digo não sistema só de informática, nos últimos 90 dias para os dias atuais, viu alguma repercussão positiva na questão de regulação e conversa entre os entes? Sim, nós estamos tendo bastante ofertas de leito, tanto no Nossa Senhora quanto no Teresa Ramos, né? Uma coisa que às vezes atravanca é a falta da especialidade, né? Que às vezes o paciente precisa de um hematologista, mas o hematologista não está disponível naquele momento, né? Mas melhorou bastante nesses últimos 90 dias, as inserções estão sendo mais imediatas por parte tanto dos hospitais da região quanto do pronto atendimento, né? Inserção do paciente, e a oferta de leitos também melhorou bastante. A senhora consegue identificar o que teria sido essa melhora, o que foi esses encaminhamentos mais rápidos? Acredito que foi a conversa de toda a rede, né? Tanto aqui também o apoio que os vereadores deram com relação a melhorar, viabilizar o melhor acesso do paciente ao leito, né? Acho que a conversa da rede como um todo é o que propicia melhor atendimento ao paciente. Outra situação nós tivemos em loco, fizemos várias vezes o trajeto pronto-atendimento, pronto-socorro, regulação, Sim, hospitais. E a gente identificou que vocês hoje não visualizam os leitos liberados numa tela, né? Hoje a gente sabe que existem sistemas, próprios hotéis hoje existem. Facilitaria para vocês visualizarem, porque o hospital ligar, ele disponibilizar, não. Deu baixa no leito lá, o paciente deu alta, um sistema que automaticamente liberasse para vocês. Sim, até porque fica difícil
da sonegação do leito por parte da unidade hospitalar. Não, sim, seria importante, porque então essa oferta seria de forma imediata, né? A gente sabe que tem o tempo de higienização do leito, né? Tanto do leito clínico quanto do leito de UTI, né? Que deve ser respeitado, mas acredito que facilitaria bastante esse o tempo, serviço. resposta que a senhora falou do tempo da liberação do leito ou até a internação, a senhora acha que com isso reduziria esse tempo? Acredito que reduziria. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero lhe deixar uma pergunta que a gente tem feito a todos. Alguma pergunta que nós não lhe fizemos e que a senhora gostasse de responder algum quesito e as suas considerações finais? Né? Acredito que esse trabalho que tem sido feito tem sido bastante importante para a melhoria do sistema de saúde aqui no município e faço votos de que a gente possa cada vez mais melhorar o serviço. Quero lhe agradecer, né, a presença, a disponibilidade. Como eu falei, a gente também sabe do tempo de vocês é precioso, né? Todo profissional tem o tempo, mas certeza. O de vocês é salvamento de vidas, é melhoria da saúde da gente. Levar os seus colegas lá à direção o nosso agradecimento, dizer que nós estamos abertos em qualquer situação que ocorra até o fim da CPI ou posteriormente, que a senhora queira trazer uma demanda para que a gente possa auxiliar e resolver, auxiliar na resolução. Por favor, a gente está à disposição. E muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição também quando precisarem. Obrigado. Obrigado mesmo, doutora. É isso. Alô. Quero agradecer aqui o vereador Jair, nosso relator, o vereador Lucas, o vereador Tiago, o vereador Jean-Pierre, que teve que se ausentar por questões particulares, mas ficou pela manhã toda conosco aqui. Acredito que foi mais uma tarde e manhã de bons depoimentos, né, material farto para o nosso relatório. Agradecer esse apoio dos senhores aí, o respaldo que nós combinamos desde o primeiro momento, o primeiro dia da CPI, todos estão cumprindo, né? Quero agradecer, vereador Jair, vereador Lucas, Tiago, e deixar encerrada essa sessão de depoimentos dessa data,
Provavelmente, semana que vem, faremos uma nova reunião interna para traçar os próximos encaminhamentos da CPI e, pelo visto, e acredito que conseguiremos concluir os trabalhos no prazo sem a prorrogação. Mas, se houver necessidade de prorrogação, essa presidência já informa que não vai haver problema de fazer a solicitação. Muito obrigado, senhores, aqui ao pessoal da técnica, da TV, os nossos assessores, Andréia, Carol, John, a todo mundo que nos deu suporte nesse dia aí. Obrigado, dou por encerrada a sessão.